Olá, graça e paz. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos meditar na palavra do Senhor? No livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38, que nos diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, com quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por sua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestidos de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó. Porém, sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Glórias a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Neste dia, vamos meditar aqui um pouco neste versículo 31, 38 do capítulo 31 de Gênesis. Este capítulo nos descreve a virada na vida de José. Que José, Deus fez uma virada na vida dele, tirando ele da situação de escravo para governador, tirando ele do calabouço para governador, tirando ele da humilhação para governar todo aquele povo, até mesmo a sua família. Então, este capítulo nos descreve a virada da vida de José, na vida de José, e é uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. Ele saiu de um calabouço para o trono egípcio, assumindo o cargo de governador geral. Glórias a Deus. Deus traçou um plano para que, por meio de José, ele suprisse as necessidades de nação durante a fome que viria uma fome, estava sobre aviso, e ali Deus usou José para suprir aquela necessidade, administrando bem aquele povo, aquele povo, administrando bem aquelas pessoas, administrando bem os bens que tinha para poder suprir aquela necessidade de fome que viria ali. E reunir também novamente a família de Jacó, porque eles estavam separados devido a essa situação, devido à inveja no qual se levantou no coração de seus irmãos, dos irmãos de José. Então, no capítulo 37, vamos ver aqui do versículo 5 ao versículo 10, do 5 ao 10, 37 de Gênesis. Vamos ler aqui para nós entendermos melhor. 37, versículo 5 ao 10, nos diz assim: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, e por isso o aborreceu ainda mais. Olha aqui, isso aqui é uma lição de vida para nós nos dias de hoje e sempre. Nós não devemos contar os nossos sonhos para as pessoas, contar os nossos projetos até que eles primeiro sejam concluídos, esteja tudo concluído. Aí às vezes não precisamos nem contar mais, porque as pessoas irão ver. Não precisamos contar os nossos sonhos para as pessoas, porque não sabemos o que se passa nos corações das pessoas. E observe que José, aqui ele contou o sonho para seus irmãos, no qual ao nosso pensamento, os bons pensamentos que passam pela nossa cabeça, nós entendemos que os nossos irmãos, eles não vão ter inveja de nós. Irmãos sanguíneos, irmãos espirituais, irmãos que trabalhamos juntos nas empresas, irmãos no qual ali estudamos, fazendo faculdade, fazendo um curso, irmãos, vizinhança também.
às vezes que nós consideramos como irmãos, somos todos irmãos, não é verdade? Então nós não podemos contar os nossos sonhos, não podemos sair falando daquilo que dos nossos projetos. Nós temos que ter esse controle na nossa língua para que nós não venhamos falar. Às vezes nós nos emocionamos sim e queremos sair contando tudo aquilo que Deus nos mostra, tudo aquilo que está no nosso coração. E aqui o exemplo ficou para nós, que José fez isso alegremente, foi contar o seu sonho para seus irmãos de uma forma de bons pensamentos, de boa intenção, porém os seus irmãos não tinham a mesma intenção sobre ele, não tinham a mesma intenção na vida de Jacó. E observe o versículo 6, e disse-lhes, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos andando, atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Eles entenderam ali naquele momento que aqueles molhos que um inclinava ao outro, dos irmãos inclinava ao molho de José, eles entenderam, eles eram muito inteligentes, né? Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais os aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. Quanto mais ele falava, mais seus irmãos ficavam irritados, intrigados sobre ele. E sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos. E diz, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Aqui eles entenderam também que o sol era o seu pai, que a lua era a sua mãe e que as estrelas eram eles. Eles eram muito inteligentes, eles sabiam interpretar sonhos também, né? Era de família esse dom, né? E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhes, o próprio pai repreendeu ele, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti e a terra? Eles fizeram essa pergunta, o pai fez essa pergunta para José. Observe aqui algo muito interessante, que todos eles tinham esse dom de interpretar sonhos, né? Assim é a vida. Às vezes as pessoas têm a mesma capacidade que nós, têm mesmos dons que nós, têm mesma fala que nós, porém eles não querem que nós tenhamos algo melhor que eles. Às vezes eles até querem que nós ficamos bem, que sejamos bem, que estejamos bem, mas nunca eles querem que nós estejamos melhores. Eles não querem que nós tenhamos uma capacidade acima deles. As pessoas pensam assim, muitos até querem. Então aqui o exemplo está aqui na Bíblia, que todos eles tinham esse dom de interpretar sonhos, né? Que os irmãos interpretou, a mãe, o pai interpretou, o sonho na íntegra, entendeu exatamente o que Deus estava falando ali, mas eles não queriam aceitar aquilo, ou seja, eles não aceitaram aquilo. Então, é isso aqui que a Bíblia nos descreve, que José teve esses dois sonhos. E aí ele acabou contando e ali trouxe, em vez de melhorar a situação, piorou mais a situação, né? Então nós observamos que em nenhum momento José murmurou. Em toda essa situação no qual eles contou para os seus irmãos, ele contou para seu pai, eles entenderam quem era o sol, quem era a lua, eles entenderam quem eram as 11 estrelas, eles entenderam bem. Mas quanto mais eles entendiam, mais lhe causava inveja, mais eles tinham cisma, mais eles ficavam irritados com José. Mas em nenhum desses momentos José murmurou. Em nenhum momento ele murmurou. E enquanto eles traçavam planos para se livrar dele e decidir vender José aos mercadores dos egípcios, José
vendo, sentindo aquela humilhação, que eles deixavam ele sempre de canto, que eles não davam crédito às palavras de José. Mesmo assim, José nunca murmurou, ele não reclamava, acredito eu que ele ficava a pensar: por que meus irmãos pensam dessa forma de mim, se eu tenho boas intenções com ele? Então nós observamos que em nenhum momento José murmurou, ele não reclamou, nem se afastou de Deus, porque mesmo se sentindo humilhado, ele não se afastou de Deus. Cada vez mais ele invocava o nome do Senhor. E pelo que lhe ocorrera, pelo contrário, ele jamais abandonou o Senhor em meio à situação. Ele poderia ter se afastado de Deus, ele poderia ter até mesmo brigado com seus irmãos para se defender, porque é o normal, é o natural, né? Para a pessoa se defender, mas ele não fez isso. Então continuou sendo fiel ao Senhor e Deus sempre estava com ele. Deus nunca abandonou José. Estando no Egito, José trabalhava como escravo. Ele trabalhou como escravo por muito tempo, porque foi devido à sua dedicação e vendo que Deus era com ele. Os olhos de Potifar se encheram de graça e Potifar deixou todos os bens de sua casa sob os seus cuidados. A Bíblia diz que José foi varão próspero e que em tudo que José colocava a sua mão prosperava. Então, nós somos observados por pessoas, somos observados pelos nossos inimigos, somos observados de várias formas, de várias maneiras. As pessoas observam o nosso caminhar, o nosso modo de falar, o nosso modo de ser, e muitas das vezes nós atraímos invejas sem percebermos. Porque se é o nosso natural de ser, nós vamos atrair alguma coisa. Poderíamos atrair só coisas boas, né? Mas a maioria das vezes atraímos muitas coisas negativas em nossas vidas. Então é por isso que nós temos que nos revestir, fazer as coisas corretas, justa, mas temos que estar sempre revestidos da graça de Deus, do poder de Deus, nunca jamais abandonarmos as suas misericórdias, porque são elas as causas de não sermos consumidos todos os dias. Porque foi essa misericórdia que livrou José dessa situação, que deu graça para José vencer a escravidão e a ponto de chegar a ser uma pessoa vista por Potifar e Potifar confiar tudo aquilo nas suas mãos. Então aqui nós observamos que a dedicação, a obediência e a fidelidade de José para com Deus fez com que ele prosperasse, porque a forma de nós prosperarmos na presença do Senhor, com nossa fidelidade, com a nossa obediência, com o nosso temor a Cristo, e ele automaticamente dos céus, ele nos surpreende, nos abençoando, abrindo portas, abrindo caminho, usando pessoas para nos abençoar também em nome de Jesus Cristo. Não se contendo com a fidelidade de José a Deus, olha aqui por quem mais uma pessoa que nos observa, não se contendo com a fidelidade de José a Deus, o diabo usou a mulher de Potifar para assediá-lo, mas José resistiu à tentação e não traiu o seu Deus. Vocês entenderam? Não traiu a Deus, porque ali José poderia ter traído, aparentemente, entre aspas, o homem. É o que as pessoas pensam, que quando traem-se uns aos outros, acha que está traindo uns aos outros. E não é só a uns aos outros, está traindo a Deus. E José, justo, correto, fiel, de boa índole, de bom caráter, ele não pensou desta forma, porque muitas das vezes as pessoas pensam assim, principalmente do lado masculino, eles acham que sendo tentado por uma mulher, eles acham que eles não têm que deixar passar, porque ele é homem, porque ele é isso, porque aquilo, eles não querem deixar passar para mostrar que é homem. Mas é ao contrário, você pode mostrar que é homem, mostrando o seu verdadeiro caráter, mostrando a sua fidelidade a Deus, mostrando a sua lealdade ao seu cônjuge, tanto homem quanto mulher. Precisa fazer dessa forma, porque aí verdadeiramente para Deus você vai ser uma pessoa justa, correta, e para as pessoas também, porque não precisa mostrar que é o que é fazendo a coisa errada, não precisa disso, porque você vai mostrar o contrário, o lado negativo das coisas. E José pensou em Deus,
não irei trair ao meu Senhor. Porque quando nós pecamos, nós traímos a Deus em primeiro lugar, traímos o Espírito Santo, traímos a nós mesmos, traímos o céu e traímos as pessoas. E isso não é agradável ao Senhor. E essa era mais uma das qualidades de José. Então, e porque isso ainda acontece nos dias de hoje, assédio, pessoas que olham umas para as outras com olhar de desejo, desejando aquilo que não é seu. Cônjuges, muitas das vezes que são casados, olham para outras pessoas que não são deles com olhar de desejo. Então, isso também é pecado, esse assédio, assédio moral, assédio sexual, de várias formas. Isso é pecado, isso tem que ser deixado para trás, isso tem que ser abolido das nossas vidas, das suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Não podemos fazer isso. Não podemos ter as mesmas práticas do passado. Não podemos cometer esses mesmos erros. Não, temos que deixar para trás em nome de Jesus Cristo, porque esse espírito da mulher de Potifar ainda existe até hoje. Então você não precisa mostrar que é homem para poder ceder ao espírito da mulher de Potifar. Não precisa disso. Mostre a sua lealdade ao seu Deus, à sua vida, à sua esposa, aos seus cônjuges em nome de Jesus Cristo, aos seus patrões, aos seus pais, aos seus amigos, aos seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que mostrar lealdade na presença e principalmente na ausência. Quantas mesas nós sentamos, eu sempre tenho falado sobre isso, quantas mesas nós sentamos e quando nós saímos ali somos o assunto, e quem nos defende? Além de Deus, quem nos defende? Então Deus vê essas coisas também, que nós temos que ser leal às pessoas, mesmo as pessoas ali não estando, mesmo as pessoas ali falando o mal daquela pessoa, mas sempre tem o bem, que geralmente as pessoas fazem 99% do bem, quando pratica 1% do mal, aí todo o 99% é perdido. Então veja os 99% da pessoa. E defenda seus amigos, defenda seus líderes, defenda seus patrões, defenda seus amigos, defenda a sua vizinhança. Não defendendo brigando, não defendendo na violência, não, mas defendendo com uma boa palavra a respeito daquela pessoa. Defenda Jesus, defenda a palavra de Deus. Porque nós sendo justo, correto, nós estamos defendendo a palavra do Senhor nesta terra. Nós estamos defendendo o evangelho, não escandalizando a obra do Senhor, não escandalizando a igreja, não escandalizando os crentes em modo popular. Porque quando um crente erra, as pessoas não dizem aquele crente errou, diz os crentes. Os crentes erraram, os crentes vivem fazendo isso, fazendo aquilo. Então vamos defender a boa índole das pessoas, vamos defender a Jesus em primeiro lugar, a sua palavra, que é inerrante, é fiel, é verdadeira, é a palavra que cura, que transforma. Vamos defender essa palavra em nome de Jesus Cristo. Vamos defender das armadilhas da mulher de Potifar. Vamos defender dos espíritos malignos que tentam rodear as pessoas em nome de Jesus Cristo através do poder da palavra de Deus, porque essa palavra liberta e transforma em nome de Jesus Cristo. Então, após aquela mulher ser rejeitada, a mulher de Potifar, ela mentiu dizendo que José tentou forçá-la. Então, quantas vezes somos caluniados, somos apontados? Quantas vezes as pessoas sabem a verdade, mas preferem caluniar, apontar, levantar um erro contra a pessoa, ainda com prova nas mãos? Quantas vezes, né? Mas Jesus está vendo tudo. Então, mais uma vez, José passou por uma grande prova, sendo jogado em uma prisão junto com outros presos no palácio real. Ali ele foi jogado ali na prisão, mas tudo tinha um para quê? Então, todas as lutas, provas que nós passamos, tem um para quê? Tem um para quê? Lá na frente nós vamos entender o para quê. Vamos entender aqui, no versículo 5 ao 19, do capítulo 40, vamos ler aqui rápido aqui, para não ficar muito longo esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Do capítulo 40, do 5 ao 19, vamos ler alguns versículos, em nome de Jesus Cristo. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos
casa do cárcere, ali estavam presos juntos. Isso aqui já aconteceu dentro do cárcere, dentro do presídio onde José foi preso outra vez devido a essa calúnia da mulher de Potifar. E veio José e eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Porque ele tinha discernimento das coisas de Deus. Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da face, e na vide 3 sarmentos, e estavam como brotando a sua flor. Saía os seus cachos, amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava à minha mão, e eu tomava as uvas. Estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então José disse-lhe: esta é a interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao seu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, José disse para ele, lembra-te de mim quando te for bem. E rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. Ele foi roubado de lá, né? Foi comprado como escravo. E tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Ele não tinha culpa nenhuma. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e nos cestos mais altos havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça sobre ti e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Que forte! Então, tudo tem um paraquê. O paraquê dessa situação que ele foi jogado dentro do cárcere, uma outra vez, aqui por essa calúnia da mulher de Potifar, foi para interpretar esses sonhos, trazer a sua interpretação para que a notícia lhe chegasse até o Faraó. Então, tudo tem um paraquê em nossas vidas. E do versículo 15 ao 33, eu não vou ler porque o vídeo vai ficar muito longo. Vocês leem nas suas casas e acompanhando essa leitura em nome de Jesus. É narrado o sonho de Faraó e sua interpretação, que é mais uma prova que o Senhor estava com José. Por sua fidelidade, Deus exaltou novamente. Após interpretar o sonho de Faraó, ele foi nomeado a governador de todo o Egito. No versículo 38, o próprio Faraó olhou ao Espírito de Deus em José. Deus permitiu ali que o próprio Faraó visse o Espírito de Deus na vida dele. Olhem só o que ele disse aos seus servos: acharíamos um varão como este que haja Espírito de Deus? Analisando o texto, nós vemos que José passou 13 anos de prova até chegar a governador do Egito. Pois quando ele foi vendido tinha apenas 17 anos, ele era um adolescente de idade e aos 30 anos chegou a governador, bem jovem ainda, né? Então, se nós quisermos ser prósperos, abençoados, nós temos que obedecer ao Senhor. Nós temos que entender que sem obediência nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem este temor de Deus nos nossos corações, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos ter nada, nada. Essa é a verdade. Nós vamos ser uma lata vazia, nós vamos ser, não vamos ter frutos se nós não estivermos obediência ao Senhor. Então, o segredo aqui é sermos obedientes, sermos prudentes, não sairmos falando os nossos sonhos para as pessoas, para qualquer pessoa.
não sairmos falando aquilo que Deus nos mostra, porque nem tudo que Deus mostra para nós é para nós contarmos. Há visões que Deus nos mostra que devemos contar, porque Ele mesmo diz e nos traz a interpretação que temos que contar a outras pessoas. Mas há coisas de sonhos nossos que nós não podemos contar, para não assediar a inveja, não trazer inveja, porque nem todo mundo está preparado para ouvir o bem sobre nós. Nem todo mundo está preparado para ouvir que você conte os contos da sua vida, os contos de maravilhas, contos de milagres, contos, porque muitas das vezes as pessoas acham, porque as pessoas são até abençoadas, mas elas não têm esse costume de contar as bênçãos de Deus, não tem costume de testemunhar. Então aquele outro que recebe e é grato, ele vai lá e testemunha das bênçãos do Senhor. Eles acham que aquela pessoa quer ser alguma coisa mais do que todo mundo, que só ela é abençoada, só ele é abençoado, mas eles não entendem que é um coração grato, recebeu de graça e de graça ele quer transmitir aquilo, porque a Bíblia diz que aquilo que nós recebemos de graça nós temos que dar gratuitamente. As bênçãos que nós temos recebido, nós temos que testemunhar, mas saber aonde testemunhar, o tempo que testemunhar, para quem testemunhar. Tem bênçãos de verdade nas nossas vidas que nós recebemos, que tem bênçãos que não podemos contar, porque não é todos que estão preparados. Como aqui na Bíblia já nos deixou bem claro, porque os irmãos de José, eles até entendiam, eram abençoados, mas eles não queriam que José fosse abençoado mais que eles. E Deus ali, ele mudou a história de José. E ele quer mudar as nossas vidas, quer mudar a nossa história, quer mudar a sua história, você que está ouvindo este vídeo. Talvez você se sinta o menor, talvez você se sinta humilhado aonde você vive, ou na sua casa, ou no seu ciclo familiar, você se sente o menor de todos, mas Deus está vendo todas as coisas, e no momento certo, Ele irá te levantar, no momento certo, Ele irá exaltar o poder dEle na sua vida, para mostrar que Ele é contigo. Você não é um derrotado, você não é uma pessoa qualquer, nós não somos derrotados, não somos uma pessoa qualquer, nós somos pessoas valorizadas na presença de Jesus Cristo, nós somos pessoas amadas por Jesus Cristo, porque Jesus, ele não pensa o mal de nós. Então os nossos sonhos nós temos que entregar nas mãos do Senhor, para que Ele do alto realize os nossos sonhos. Eu, por exemplo, eu tenho experiências de sonhos no qual eu contei o meu sonho antes de realizar, que ainda não foi realizado. Eu contei em um certo lugar e pessoas que ali estavam conversavam. Passado um tempo, aquelas pessoas que ouviram aquele meu sonho, elas ou tinham ou desejaram o mesmo sonho, e ali elas realizaram o seu sonho. E eu ainda não realizei, mas eu espero um dia realizar e um dia contarei em nome de Jesus Cristo. Então, essas experiências nós temos, nós pregamos aquilo que vivemos. Então nós temos que viver o que pregamos, nós temos que ter uma vida reta, uma vida de obediência. Se nós quisermos sermos prósperos de verdade, se nós quisermos, não é proibido fazermos cultos para pedir para o Senhor prosperidade, não é proibido pedir essas coisas para o Senhor, mas o verdadeiro pedido é a nossa obediência. Se nós obedecermos a palavra do Senhor, se nós formos obedientes, temente, Deus, ele é justo, ele é fiel para com a sua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Então, se nós formos fiéis ao Senhor, nós vamos ser prósperos, e onde nós tocarmos vai ser abençoado, onde colocarmos a planta do nosso pé vai ser transformado em nome de Jesus Cristo. Nós vamos ser exemplo onde formos de servos de Deus, de caráter lapidado, transformado em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos mostrar para as pessoas as mesmas coisas que elas nos mostram. Se elas são vingativas, são invejosas, nós não podemos ter, porque invejoso não entra no céu. Inveja não entra no céu. Esse espírito de inveja tem que ser abolido no meio da casa do Senhor, no meio dos servos de Deus, no meio daqueles que conhecem a verdadeira palavra do Senhor Jesus, porque muitos têm inveja daqueles que pregam melhor, muitos têm inveja daqueles que cantam mais bonito, muitos têm inveja da unção do outro. Então, a melhor, entre aspas, a melhor, se quiser ter inveja, busque
Em vez de ter o espírito de inveja na sua vida, busque o mesmo dom, passe pelo mesmo processo, porque às vezes você vê a pessoa abençoada ali, cheia de unção, mas a pessoa deseja a unção da vida do outro, mas não sabe o processo que aquela pessoa passa ou passou para chegar até ali, para estar transbordando de alegria, de paz e felicidade na sua vida. Não sabe o processo, então passe o processo e serás abençoado em nome de Jesus Cristo. Às vezes também a pessoa vê um casal abençoado, um casal cheio de vida, cheio de vigor, um com o outro, os cônjuges abençoados, e o outro lá de trás fica olhando, invejando aquele casal, mas não sabe o processo, as lutas, as cicatrizes, as feridas que aquele casal passa ou passou para chegar até ali ou para estar junto, as lutas que passa, os leões que mata todos os dias. Não é fácil, não é brincadeira. Então passe o processo e serás abençoado. Não precisa ter inveja, não precisa ter inveja dos seus irmãos sanguíneos. Lute também com a mesma força em nome de Jesus Cristo. Lute para obter a sua casa, seus bens em nome de Jesus Cristo. Não precisa ter inveja das propriedades dos outros, não precisa ter inveja do maná que o outro recebe. Busque ao Senhor a fonte, busque na fonte, a fonte da palavra de Deus, a fonte da verdade, a fonte que liberta da palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Não precisa ter inveja, seja liberto dessa inveja em nome de Jesus Cristo. Tenha olhos abençoados. Às vezes nós saímos para lugares, ao chegar nos lugares as pessoas nos olham, aqueles olhares tão assim forte, que ali saímos bocejando a ponto de derramar lágrimas, aquela lágrima quente dos nossos olhos. Ali somos atingidos pelas hostes da inveja. Não podemos ter isso. Seja abençoado. A Bíblia, busque a palavra do Senhor, busque reforço em Jesus Cristo, busque se limpar na palavra da verdade, não tenha inveja. E às vezes as pessoas têm inveja, ainda fazem orações contrárias, orações diferentes que Deus não recebe, orações de apontamento que Deus não recebe. Então busque a verdadeira palavra do Senhor, busque na fonte da palavra de Deus, busque se lavar da palavra do Senhor, seja liberto, transformado, abençoado em nome de Jesus Cristo, porque Deus não quer só abençoar um ou dois ou três, Deus quer abençoar todos, a palavra é para todos. Busque, não fique parada a olhar a vida do outro, busque na fonte da verdadeira fonte da palavra de Deus, busque na fonte e se liberte em nome de Jesus Cristo. Aí seja abençoado, seja cheio de dons espirituais, seja cheio da luz do Espírito Santo, a ponto de brilhar nos seus olhos, no seu rosto, mesmo passando lutas. Observe que pelo menos eu conheço muitas pessoas que passam lutas terríveis. Aos olhos humanos, essa pessoa não era para ser feliz. E nós vemos uma felicidade que vem de dentro, que vem do céu na vida da pessoa. Então isso, aos olhos de muitos, causa inveja. Puxa, não tem nada para ser feliz e és feliz. Não é porque vive sorrindo, não. É porque os olhos, a luz, o rosto identifica uma pessoa feliz. Não é aquele que diz ninguém me ama, ninguém me quer, fica ali no cantinho parado, não. Sabe que Jesus é a verdadeira fonte, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira cura. É só buscar na fonte. Não precisa ter inveja uns dos outros. Não precisamos disso. Não precisamos disso. Precisamos ser fiel ao Senhor. Se é fiel ao Senhor, é próspero, abençoado. A prosperidade não é isso, não é somente o ter, é o ser. Através de o ser, as demais coisas serão acrescentadas em nome de Jesus Cristo. Então, Deus está para nos abençoar. Os sonhos que você tem que estão enterrados, desenterre em nome de Jesus Cristo, porque Jesus vai realizar se você crer através do poder da palavra de Deus. Desenterre os sonhos que já morreram, levante, ressuscita em nome de Jesus Cristo. A vontade, aquele sonho que você tem de realizar a sua faculdade, aquele sonho que você tem de ter a sua empresa, em nome de Jesus, desperte. Em nome de Jesus, seja reavivado. Em nome de Jesus, coloque para frente os seus sonhos, porque vai dar certo, confiando no poder da palavra de Deus.
aquele sonho que você tem de levar a palavra do Senhor, se desperte, levante, se encha do Espírito Santo de Deus e vá ao campo. Não fique brigando nas quatro paredes, não. Vai ao campo, o campo é longo, o campo é grande. Não precisamos brigar nas quatro paredes por um cargo, para estar ali à frente, não. As pessoas verdadeiramente que precisam ouvir a palavra de Deus estão lá fora, estão com sede, com fome de ouvir a palavra do Senhor Jesus. E há muitas pessoas que ainda não entenderam o verdadeiro poder da palavra de Deus. Há muitas pessoas que precisam, então se levante. Não tenha inveja do outro que está se levantando ou está de pé. Não tenha inveja, se levante junto e vá ao campo missionário buscar as almas para o Senhor Jesus. Vá fazer missão. Começa dentro da sua casa. Comece visitando o quarto dos seus filhos. Ressuscitando o sono dos seus filhos. Ressuscite os seus filhos através do poder da palavra de Deus. Esse é o verdadeiro campo, esse é o maior campo missionário. É a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos na presença do Senhor Jesus. Após você lançar a semente, cuidar da salvação dos seus filhos, vá ao campo missionário, vá ajudar outras mães, outras famílias que estão a precisar de uma palavra, de um consolo através do poder da palavra de Deus. Então não precisa ter inveja da unção do outro. Busque na fonte e vá levar, saciar, a matar a sede dos outros também, porque tem muitas famílias seca de ouvir a palavra do Senhor. Elas não entendem o verdadeiro mistério da palavra de Deus. Elas precisam ser curadas e são poucos obreiros, a seara é grande. Vá lá ressuscitar o sonho dessas pessoas em nome de Jesus. Não fique parado tendo inveja dos outros. Não tenha inveja dos outros, porque não vai fazer nada para você, está prejudicando a si próprio, está matando a si próprio. Não faça isso. Se levante, ressuscite os seus sonhos, ressuscite os seus desejos de buscar a palavra do Senhor, se enchendo e transbordando lá fora, em nome de Jesus Cristo. Seja próspero, abençoado, que Deus abra as portas do emprego para a sua casa, para a sua família neste dia, que Deus multiplique o pão e a água na sua casa, em nome de Jesus Cristo, que Deus transborde o seu celeiro de paz, de tranquilidade, em nome de Jesus Cristo, que o seu coração seja liberto, transformado em nome de Jesus Cristo, através do poder da palavra, da verdade que cura, que liberta, em nome de Jesus. Este é o Deus que José servia, o Deus da justiça, o Deus da retidão. Nós temos que ser justo, ser reto na sua presença, em nome de Jesus Cristo. Assim como Jesus, assim como Deus foi com José, Ele é conosco, em nome de Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus, neste dia. Que nós possamos seguir o exemplo de José neste dia, que possamos ser fiel, obediente à sua palavra, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha derramar infinitas bênçãos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Que nós temos a consciência, para que nós venhamos ter a consciência de que a nossa fidelidade a Deus não impede que o inimigo de nossas almas venha nos tentar. Lembre-se disso, que a nossa fidelidade, nosso temor, a nossa obediência, não vamos estar livre, imune de tentações. Aí que temos que estar muito mais atento, com muito mais prudência. Em nome de Jesus Cristo, porque o inimigo ele não para de armar ciladas contra as nossas vidas. A intenção dele, o desejo dele é nos matar, nos roubar, nos destruir. Que possamos ter essa comunhão com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que possamos aprender a ser próspero e fiel, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Jesus, continua nos abençoando, nos guardando. Senhor, nos dai fidelidade, nos enche de unção, de força, meu Pai, de temor a Ti. Em nome de Jesus Cristo, neste dia, curta este vídeo, compartilhe. Você que está pela primeira vez, seja bem-vindo e abençoado em nome de Jesus Cristo. Você que já está inscrito, compartilhe para outras pessoas. Ative o sininho para que todas as vezes que for colocado um vídeo aqui, você seja
avisado pelo próprio YouTube e que o YouTube entenda que é um conteúdo de bênçãos e de vitória em nome de Jesus Cristo. Que Deus continue lhe abençoando. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite a Jesus para ser próspero, abençoado na presença de Jesus Cristo. Você que está afastado, retorne para os caminhos do Senhor. Você que está fraco, se fortaleça no poder da palavra de Deus, a palavra da verdade que liberta, que transforma, em nome de Jesus. Muito obrigada, que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus Cristo. Continue meditando nessa palavra, porque Deus é verdadeiro e essa fonte está cheia de bênçãos e de vitória sobre as nossas vidas. E tome posse e seja abençoado, seja exemplo, seja um José nesta terra, em nome de Jesus Cristo. Seja o exemplo de José nesta terra, independente das circunstâncias, seja um José e serás muito feliz e abençoado em nome de Jesus. Amém, Jesus.